Olá, hoje eu vim aqui trazer uma reflexão de um capítulo do livro Luz no Lar, que é um livro psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. E o nome do capítulo é Oração da Criança. E eu gostaria de aqui, primeiramente, ler esta oração, para que depois nós possamos fazer as reflexões e entender os aprendizados que esse texto, que essa oração pode nos trazer. E ela começa assim: Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração, de teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição de argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal, ensina-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho, tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto uma plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver. Dá-me a tua boa vontade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Então, essa oração, ela traz para a gente, primeiramente, a reflexão sobre o processo da infância, a importância que essa fase, a infância, ela tem na nossa vida, no nosso processo reencarnatório. Como esse momento da vida, ele é tão misericordioso, né? A partir dele, nós podemos reaprender, reorganizar, relembrar e ressignificar muitos aspectos do nosso ser, muitos aspectos da nossa vida, da nossa existência, que ainda precisamos organizar, reajustar, né? Que ainda precisamos educar. Então, algumas palavras desta oração me chamaram a atenção e eu gostaria de começar com a primeira, que é a palavra amigo. Quando essa criança ela começa o texto, né, se dirigindo aos seus pais, aos seus educadores, quem quer que sejam as pessoas que aqui vão receber ela se dirige amigo. Nós podemos entender, né, que todos nós, pais, filhos, irmãos, irmãs, qualquer pessoa, qualquer papel social que nós exercemos aqui, lá no mundo espiritual, não deixamos de ser simplesmente espíritos amigos, espíritos companheiros de caminhada, que estamos todos direcionados para um progresso, para um mesmo caminho. Então, nós vamos entender que em diferentes encarnações, nós podemos ter diferentes pais, diferentes mães, irmãos, que não passam de amigos, de companheiros da nossa família espiritual. E essa família espiritual, ela vai muito mais além do que nós podemos imaginar aqui. Então, o que começa a trazer a reflexão aqui é de que os nossos filhos, eles não são os nossos filhos. Eles são nossos companheiros de caminhada. E aqui eu começo trazendo algo que todos nós devemos prestar bastante atenção quando nos dirigimos às crianças, àqueles serizinhos tão pequenos, tão frágeis, muitas vezes. E enquanto adultos, nós terminamos exercendo uma condição de poder para essas crianças, onde nós nos colocamos no lugar de melhor entendimento, de que sabemos mais. E com certeza, né, pelo nosso aparato físico,
que nós enquanto adultos temos e que uma criança tem, né? Com certeza nós temos mais consciência de muitas coisas, nós temos mais clareza de muitas coisas. Porém, nós estamos nos dirigindo a um espírito, assim como nós, que muitas vezes até podem ser mais evoluídos, podem estar em um caminho mais à frente do que nós. Então, eu gostaria só de trazer essa lembrança para que quando a gente se dirija para aquelas crianças, para as nossas crianças, a gente se dirija com respeito, a gente se dirija com carinho, entendendo que ali são simplesmente espíritos, assim como nós. E enquanto pais, enquanto educadores e pessoas que acolhem, né, em algum momento da vida, crianças, nós assumimos um desafio lá no plano espiritual, né, que pode ser o desafio da maternidade, o desafio da paternidade, ou o desafio de tio, tia, madrinha, seja lá qual for o papel. São desafios em que assumimos e que aqui precisamos executar da melhor maneira possível. E essas crianças, quando elas chegam aqui no seu processo reencarnatório, elas vêm na condição de argila, assim como a própria oração trouxe, né? Ela chega aqui em um corpinho tão pequeno, aparentemente tão frágil, mas ali naquele corpo ela traz todas as características que são necessárias para o seu processo de evolução aqui nesta encarnação. E esse processo reencarnatório, eu acho que é importante a gente relembrar, né, e entender um pouco, porque lá no plano espiritual nós passamos por um grande e maravilhoso, organizado processo reencarnatório, onde tudo que necessitamos está encaixado para que quando a gente chegue aqui, a gente possa se desenvolver da melhor forma. E a infância, como eu falei, sendo esse momento tão importante da nossa evolução, da nossa encarnação, ela tá muito, as crianças, né, nesse momento, elas estão muito mais propícias ao aprendizado, elas estão muito mais propícias a serem moldadas pelo seu contexto, pelas suas referências. E por isso elas vêm com tanta fragilidade física, fragilidade no seu aparato cerebral, né, e corporal, para que nós, enquanto condutores, possamos ali mostrar os melhores caminhos, os melhores ensinamentos, porque elas vêm com as suas essências, né, com as suas questões de base, né, com as suas características de um ser enquanto espíritos. E por alguns momentos, né, aqui no processo da infância, nós geralmente direcionamos isso até os 7 anos, mais ou menos, onde a criança ela está ainda no processo reencarnatório, que começa lá no plano espiritual, né, que até os 7, 8 anos, dependendo de cada pessoa, ele vai se completar. E aí, dentro desse espaço, é que essas crianças elas podem ser melhores moldadas, conduzidas, onde o seu processo de personalidade ele está sendo formado. E por isso ela traz muito bem a palavra que ela se encontra na condição de argila. E quando chega aqui, nós sabemos que chegamos todos nós com o véu do esquecimento. O véu do esquecimento é uma outra misericórdia divina que nos concede para que a gente possa viver aqui realmente o que realmente somos, o que realmente precisamos, para que a gente não possa, através de lembranças de coisas que passamos em outras vidas, atrapalhar ou julgar esse processo. Então, nós muitas vezes não lembramos dos fatos, mas a gente com certeza lembra das emoções, lembra das sensações, tudo está registrado no nosso grande registro, né? No nosso perispírito. Mas por isso que muitas vezes algumas crianças elas têm uma sensibilidade maior, elas demonstram algumas predisposições muito mais evidentes do que outras. Mas a gente entende que todas elas
têm a sua essência, chegam com a sua essência aqui, elas vão continuar. Porém, nesse momento nós podemos melhorar, conduzir de uma melhor forma ou até de uma pior forma, em alguns casos, infelizmente. Então, as crianças, elas vêm para nos incitar amor, pureza, cuidado, para que ali junto desse sentimento possamos nos aproximar desse ser o quanto maior possível, para que a gente possa se melhorar e a gente possa ajudar esse ser a melhorar. E a terceira palavra que eu achei bastante interessante no texto é a palavra oleiro. Oleiro, como eu falei, sendo nós, enquanto pais, mães, educadores e condutores dessa criança, onde lá nós assumimos esse compromisso diante das leis de Deus. Então, é um compromisso muito mais sério, muito mais virtuoso do que nós imaginamos, porque ele é um compromisso onde assumimos de fazer o nosso melhor. Não é simplesmente termos um filho ou adotarmos um filho, né? Darmos de comer, darmos a escola, condições básicas de vida e deixar que tudo se transcorra como deve ser. Porque, na verdade, isso muitas vezes pode desvirtuar aquela criança, aquele ser. Então, nós precisamos aqui nos comprometer, né, e nos responsabilizar com o compromisso que assumimos lá, fazendo o nosso melhor, fazendo com que a gente cumpra o que for assumido da melhor forma possível. E aí a gente se pergunta, muitas vezes, qual foi e qual é a nossa disponibilidade para com essas crianças? O quanto que eu me dedico para eu ser mãe, ou o quanto que eu me dedico para eu ser pai? Ou eu só estou preocupado, muitas vezes, em dar o melhor material, né, o melhor aparato material para essa criança. A educação melhor, mas a educação somente intelectual, para que lá na frente ela consiga também se gerir, se firmar financeiramente. Isso é maravilhoso, mas será que é só isso? Então, essa condição de reflexão que nós precisamos ter a todo momento, eu acho que precisa ser cada vez mais. Eu acho que o convite é que a gente desperte cada vez mais para isso e trate essa situação, essa oportunidade com mais respeito, com mais verdade, porque muitas vezes nos preocupamos tanto em preparar todo o enxoval de uma criança, em preparar todo o ambiente físico para receber essa criança. Mas como é que nós estamos preparando o nosso ambiente interno, né? o nosso processo emocional, para poder sermos o melhor para aquelas crianças, para podermos dedicar o melhor de tudo, emocional, religioso, físico, moral, para aquele ser. E muitas vezes o que é que vemos? Vemos pais em desequilíbrio, professores, educadores, sejam lá quem for, em desequilíbrio, né? Educando crianças que vão se tornando também emocionalmente desequilibradas e dentro de uma sociedade que se encontra em desequilíbrio. Então, o processo, ele precisa ser revertido, para que a gente comece do comecinho, da onde a gente realmente precisa iniciar esse processo de condução, que somos nós. Ele se inicia a partir de nós, do que nós precisamos mudar para que nós possamos dar o melhor. E eu acredito que o melhor caminho, o principal, para que a gente possa melhorar essa condição é o autoconhecimento. É claro, a condição e a nossa crença religiosa, que vai nos dar a sustentação moral, né? Mas também o autoconhecimento, que é o processo de entendermos quem somos nós, aonde no mundo nós estamos, para que a gente possa ensinar para uma criança e ela aprender a entender quem é ela no mundo, o que ela está fazendo aqui, né? E como ela pode ser melhor nesse mundo. A maternidade e a paternidade, muitas vezes,
muitas vezes não sempre, né? Vem sacudir muitas emoções dentro da gente. Mexe com muitas frustrações, mexe com muitas questões internas, com muitos medos, né? Com muitos traumas. Então, nós terminamos descontando nessas crianças algumas questões, algumas frustrações emocionais que são nossas. Então, não é justo e nós precisamos melhorar isso dentro de nós para que a gente possa devolver o melhor para elas. E nós terminamos em muitos momentos simplesmente repetindo padrões. O que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, termina que nós vamos criando crenças, nós vamos nos munindo de traumas, de coisas negativas, que quando temos, né, a oportunidade de conduzir uma criança, terminamos sem saber, né, sem prestar atenção e sem maldade, mas terminamos descontando e colocando todas essas frustrações nessa criança. E não é justo que aconteça dessa forma. Então, eu acho que nós precisamos prestar mais atenção a esse processo, entender, estudar melhor, porque é a partir do conhecimento, é a partir do estudo que nós conseguimos transformar aquilo que nós entendemos que precisa melhorar. E a nossa cultura é uma cultura que essencialmente desrespeita a infância, desrespeita as crianças. Como eu falei, não por maldade, mas por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. Porque muitas vezes a gente presta atenção em um processo de educação e ele está embasado em quê? Em gritos, em nãos, em castigos, em chantagens. Se você não fizer isso, eu não vou te dar isso. Se você não comer isso, você não vai brincar. Então, a partir dessas coisas, nós vamos mostrando para essas crianças que elas só vão poder conseguir coisas que elas querem se elas fizerem determinadas coisas que muitas vezes elas não querem, que muitas vezes trazem sensações desconfortáveis para elas. Os gritos, as chateações que acontecem, que a gente entende que no dia a dia elas podem se expressar, muitas vezes por falhas nossas enquanto adultos, por não sabermos lidar com as nossas emoções naquele momento, nós expressamos através de gritos, por exemplo, e a gente não presta atenção que essa condução, essa forma, ela afeta aquelas crianças de uma forma negativamente que talvez ainda não tenhamos noção, porque nós não prestamos atenção como esses gritos, essas chantagens e esses nãos, simplesmente nãos, tiveram reflexo na nossa vida. Quando eu falo sobre o não, eu não quero dizer que a gente só vai dizer que é proibido dizer o não para a criança. Pelo contrário, o não ele é importante, ele faz parte. A frustração ela é importante para a criança, mas ela de uma forma equilibrada, de uma forma muito bem conduzida e acima de tudo de uma forma muito bem explicada. A criança ela precisa entender o porquê que ela não pode fazer determinada coisa, o porquê que ela precisa fazer determinada coisa. Então, eu acho que o processo de respeito, né, que a gente vai trazer para essas crianças, ele se inicia no processo de respeito a nós mesmos. Quando a gente começa a se respeitar, naturalmente, a gente vai expressar esse respeito com as nossas crianças. Porque não são minhas, não são suas, não são dos nossos tios, pais, elas são de todos. Porque todos nós também já passamos por esse momento e com certeza passaremos em muitas outras reencarnações. A outra palavra que me chamou a atenção é quando ela se coloca como sementeira, como semente. E como eu falei, ela chega aqui com todo o seu potencial, né? Com toda as suas questões internas que podem ser desenvolvidas. E os pais, eles têm um papel primordial e essencial na missão e no desenvolvimento dessas crianças. E é através do processo de educação que nós vamos conseguir auxiliar. E não é só a educação intelectual, como eu falei, é uma educação intelectual, é educação emocional
E a educação religiosa, eu acho que os 3 pilares super importantes para um direcionamento, né? É a educação consciente. Quando a gente educa a criança com esses aspectos, a gente está dando a ela poder, a gente está dando a ela clareza. Quando eu conduzo ela para o intelectual, eu estou deixando que ela consiga se desenvolver, né? Consiga desenvolver a sua capacidade de raciocínio e de entendimento. Quando eu educo essa criança emocionalmente, pode ser através de mim, como também em busca de profissionais, se for o caso, eu estou dando a condição dessa criança entender quem é ela no mundo e como ela vai lidar com as suas emoções e sentimentos que muitas vezes são tão fortes e que não sabemos como conduzir. Então, a educação emocional, ela também dá poder, ela dá autorresponsabilidade sobre o meu processo, que vai juntar com o processo de cada um. E assim nós vamos nos conduzir para o nosso progresso. E a educação religiosa, que também é uma parte essencial e primordial desse pilar humano, desse pilar que nós precisamos para nos manter em equilíbrio. E muitos pais, muitas vezes, se questionam se a sua religião é a melhor religião para o filho. Porém, nós, enquanto criança, elas não podem ainda, não têm a capacidade de desenvolvimento intelectual, moral, para entender ou para escolher qual é a sua melhor religião ou qual é a religião que gostaria de conduzir. Porém, então, por isso os pais precisam, nesse momento, sim, conduzir de acordo com o que ele acredita, do que ela acredita, da religião que ela segue. Ela precisa, sim, conduzir a sua criança para isso, para que lá na frente, com certeza, ela tenha valores morais, ela tenha amor, ela tenha respeito, ela tenha compreensão no seu coração. Porque independente da religião, né, muito mais do que diferenças religiosas humanas, nós temos um só Deus, nós temos únicas leis divinas que são para todas as religiões. Então não importa qual a sua religião, conduza a sua criança de acordo com o que você acredita. E lá na frente, quando ela já estiver mais velha e decidir continuar ou não, isso aí vai ser uma decisão unicamente dela. Porém, a sua parte você já fez. E o nosso lar, onde essa criança é recebida, onde essa criança chega logo, é a primeira escola, né? Onde ela vai conseguir ali aprender as suas primeiras coisas da reencarnação, os primeiros momentos. Ela vai aprender a andar, ela vai aprender a falar, ela vai aprender as condições da vida ali dentro daquele lar. Ela vai aprender a se direcionar, ela vai aprender a se relacionar. E é ali naquele momento, através dos exemplos, que essa criança vai viver e construir a sua vida. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer é sobre esse respeito, esse dever que nós temos de conduzir as nossas crianças em qualquer momento da vida, que nós tenhamos a oportunidade de termos contato com crianças, que possamos dar o nosso melhor, possamos ali, naquele momento tão curto às vezes que temos por conta das atribulações da vida, a gente possa sim ter um momento de qualidade com aquela criança, para que a gente tenha certeza de que o nosso melhor a gente está dando para ela. E eu gostaria de finalizar com um poema de um autor desconhecido, mas que eu achei muito bonito e representa todo esse amor, toda essa responsabilidade, todo esse carinho que a infância tem dentro do processo evolutivo. Ele fala assim: filho, no teu olhar luminoso vejo a esperança e o amor. No sorriso puro vejo a alegria e a leveza. Em cada gesto teu vejo a curiosidade e a esperança de um ser melhor. A cada vez que te olho, recordo-me a minha melhor parte. Para ti, separarei sempre o meu melhor sorriso, o meu melhor olhar, as minhas melhores palavras. Filho, a tua luz despertou em mim o maior de todos os sentimentos, o amor. Por isso, te prometo sempre
a minha melhor versão. Gratidão.